Os 412 anos da capital colecionam uma rica história com o futebol. Diferente dos demais estados do Brasil, São Luís recebeu esporte direto do continente europeu, da cidade de Liverpool, na Inglaterra. O historiador Cláudio Amorim Carvalho relata esse processo no livro Terra, Grama e Paralelepípedos. A chegada do futebol em São Luís ela se assemelha ao que aconteceu em outras praças esportivas no Brasil, né? Só que o fenômeno aqui ele não veio oriundo de outras cidades brasileiras, né? Porque às vezes a gente tem aquela impressão de que o futebol chegou primeiro em São Paulo, Rio de Janeiro e a partir dessas cidades foi se espalhando pelo Brasil. Isso pode ter acontecido em alguns lugares, né? Mas aqui em São Luís o fenômeno se deu por intermédio de um empresário conhecido popularmente como Nilzinho Santos, né? E ele viajou para a Inglaterra para estudar técnicas voltadas para a indústria têxtil, né? Já que era esse o seu ramo, e trouxe de lá a novidade, né? Ele foi para lá por volta de 1905, regressou em 1906 e ao regressar ele fundou o primeiro clube, que é o Fabril Athletic Clube, conhecido também como FAC. Hoje, o maior esporte do mundo é praticado por homens e mulheres. Nas ruas, estádios, praças, quadras e areias, o futebol que Nilzinho Santos trouxe da Inglaterra se tornou uma paixão dos ludovicenses. Mas para se tornar uma prática popular, não foi um processo fácil. O começo foi bastante elitista mesmo, né? As pessoas iam para o estádio, as mulheres se arrumavam para ir, né? Os homens iam de chapéu, aquela coisa toda. E tinha aquelas regras, né, do cavalheirismo, tanto entre os atletas como a torcida, né? Você não podia vaiar jogador, tinha que eram os códigos sociais da época. E o fenômeno da popularização, ele se dá por duas frentes, né? Primeira, que eu encontrei na minha pesquisa, na época, é que a Escola de Aprendiz Marinheiro também tinha um time de futebol que foi montado ali por volta de 1907. E basicamente quem eram os aprendizes marinheiros eram garotos pobres da periferia, que certamente eles levaram a ideia também para a rua. E por outra frente foi de um esportista chamado Gentil Silva, que ele era sócio do FAC, e ele saiu do FAC e fundou um clube chamado Onze Maranhense, que jogava, né, num campo lá no Baluarte, aquela região ali da Beira-Mar. Só que o diferencial do Onze Maranhense é que o estádio deles não tinha arquibancada, não tinha cerca, então todo mundo podia chegar e olhar. E isso fez com que mais pessoas tivessem contato com aquele esporte, que era um esporte novo aqui para a cidade, né? E a partir dessa época, 1916, 17, 18, na pesquisa a gente vai encontrar muitas iniciativas de clubes pequenos sendo formados, tanto no núcleo urbano como na periferia. De acordo com o livro, o olhar dos curiosos gerou interesse para que mais pessoas quisessem praticar o futebol que já vinha crescendo em São Luís. Com o tempo, chegou na população de menor renda, que se apropriou do esporte. Muitos clubes vão sendo fundados, quase todo dia na imprensa você tinha notícia de um clube novo que tinha sido fundado, né? E por outro lado, nós encontramos também muitas reclamações de moradores com respeito a crianças jogando bola na rua, certo? Isso também é muito interessante, porque caracteriza um tipo de futebol, uma prática esportiva que não era muito bem vista. Por quê? Porque não estava dentro dos padrões elitista da época, né? Que era ter um clube com uma sede, com um estatuto, com patrimônio, que jogasse uniformizado, tivesse associados, torcida, essa coisa toda. E os meninos não jogavam bola na rua, jogavam sem camisa, jogavam descalço, né? Não importava o terreno, podia ser terra, podia ser paralelepípedos, podia ser grama, podia ser qualquer terreno, né? Eles jogavam bola e as pessoas reclamavam que eles faziam muito barulho, às vezes jogava a bola, batia em alguém, batia numa vidraça, atrapalhava o trânsito, tanto de veículos quanto de pessoas, certo? E a bola podia ser qualquer coisa, entendeu? Eles inventavam, não tinha uma bola, inventava-se um tipo de bola, certo? Então, o esporte ele se popularizou de tal forma que no período dessa nossa pesquisa, que vai de 1906 a 1930, nós temos cerca de 150 times, clubes, né, que foram anunciados na imprensa, ou seja, esse número pode ser até maior. O Estádio Municipal Nilzinho Santos homenageia o industrial que foi responsável por revolucionar o convívio social por meio do futebol na capital do Maranhão.
É por isso que milhares de torcedores se reúnem a cada jogo para celebrar a história que foi construída a partir dele. Foi neste casarão que Nhozinho Santos morou com a sua família. As ruínas preservam o legado de uma história que não será apagada. Mas São Luís sempre foi um lugar que viveu intensamente o esporte. Pode não ter tido o sucesso, a fama que outros grandes centros do país tiveram, mas se você estuda a história do esporte na cidade de São Luís e no estado do Maranhão, você vai ver que o futebol sempre esteve presente, desde 1906, sempre esteve presente aqui na nossa cultura maranhense.